E se a coisa mais perigosa que você carrega não fosse o seu pensamento, nem o seu coração, mas um fio oculto que conecta a sua existência diretamente ao incognoscível e que foi descrito por Thoth não em livros, mas na própria estrutura do seu ser? E se esse fio, que muitos confundem com intuição, outros com destino e alguns com loucura, fosse na verdade o que os antigos chamavam de nervo de Deus? Talvez você nunca tenha sentido esse nome vibrar em você, mas sentiu os sintomas dele, aquela sensação de que algo chama de dentro, enquanto o mundo inteiro tenta te calar por fora. A pergunta não é se ele existe, a pergunta é outra: quem está tentando desligá-lo em você agora mesmo? Thoth nunca falou com a massa, ele falava com a mônada, com a centelha por trás do rosto, com aquilo em você que não envelhece, mesmo quando o corpo falha. Quando ele revela o nervo de Deus, ele não está entregando um conceito espiritual bonitinho, está apontando para uma linha secreta de comando dentro da sua consciência. Essa linha decide o que você enxerga como real, o que você aceita como possível, o que você considera sagrado ou irrelevante. E se essa programação não tivesse sido feita por você, nem por Deus, mas por mãos intermediárias, famintas de controle? Se isso for verdade, então a sua fé pode ter sido sequestrada sem que você tenha percebido. E a mônada em você sabe disso, mesmo que você não saiba explicar. Falar de arcontes não é falar de monstros de filme, mas de forças sutis que se escondem nas suas crenças, nos seus medos, nas suas culpas mais íntimas. Eles não precisam te acorrentar se conseguirem anestesiar esse nervo de Deus em você. Perceba quantas vezes você sentiu um impulso profundo de mudar algo, de romper com um padrão, de dizer basta, e de repente foi tomado por uma sensação estranha de cansaço, distração, autossabotagem. E se isso não fosse apenas psicológico? E se essa fosse a sensação exata de um ataque silencioso ao seu ponto de conexão com o divino? Thoth avisou que existiriam filtros entre o humano e o eterno. Talvez você esteja sentindo os filtros sem ter nome para eles. Os escolhidos não são os perfeitos, são os que já ouviram esse incômodo interno que ninguém consegue calar. Gente que olha para a própria vida e sente que algo não encaixa, por mais que tudo pareça normal por fora. Se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Talvez a mônada em você tenha puxado você para este exato momento, como quem te coloca diante de um espelho que não mostra o seu rosto, mas o cabo secreto que controla a sua percepção. A questão é simples e assustadora ao mesmo tempo. Esse nervo de Deus está ativo, adormecido ou já bloqueado. E você não descobre isso com teorias bonitinhas, mas com um choque de consciência que poucos estão dispostos a suportar. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. O nervo de Deus não grita, ele sussurra. Quem grita é o ruído dos arcontes, travestidos de opinião alheia, excesso de informação, crença engessada, espiritualidade superficial. Quanto mais barulho você consome, mais distante fica desse fio silencioso dentro de você. E ainda assim, algo insiste em te chamar. Talvez você sinta isso agora mesmo. Uma inquietação que não sabe nomear, um desconforto que não sabe explicar, como se estivesse às portas de uma revelação que você deseja e teme ao mesmo tempo. Thoth sabia que quando esse ponto é tocado, a pessoa nunca mais volta a caber no mesmo mundo de antes. Então aqui está o verdadeiro dilema, aquele que ninguém te contou. Ou você aprende a ativar conscientemente esse nervo de Deus na mônada, ou alguém fará questão de bloqueá-lo por você, em silêncio, enquanto você vive achando que é livre. Esta não é uma introdução sobre mitologia, é um chamado codificado à parte mais antiga e mais futura que existe em você. Ao longo deste vídeo, não espere consolo fácil, nem respostas prontas. Espere ser confrontado. Porque não se trata apenas de entender o que é o nervo de Deus, mas de encarar a pergunta que Thoth deixou suspensa no ar para os poucos que ousam ouvir.
o que ainda vive em você, que nem os arcontes conseguiram apagar. E é exatamente aí que a jornada começa. Há uma sensação estranha que volta e meia te visita, como se a sua vida estivesse tecnicamente em ordem, mas algo essencial permanecesse apagado, como uma luz acesa em algum lugar que você não sabe onde fica. Você cumpre deveres, assume responsabilidades, faz o que esperam de você, mas lá no fundo sente uma espécie de vazio que não é depressão, não é preguiça, não é falta de fé. É outra coisa, é como se uma parte silenciosa de você estivesse tentando falar, enquanto todo o resto da sua mente foi treinado para ignorar. Todd chamaria isso de sussurro do nervo de Deus, aquela linha invisível onde o divino toca a sua experiência humana e pergunta sem palavras: é só isso que você vai aceitar ser? Se você olhar com honestidade, vai perceber que essa estranheza não nasceu ontem. Ela acompanha momentos específicos da sua história, como marcas de fogo em eventos que pareciam comuns. Aquele dia em que você sentiu que não devia entrar em determinado lugar, mas entrou mesmo assim. Aquela relação que tudo em você avisava para não continuar, mas você continuou. Aquela decisão onde a sua voz interna dizia uma coisa e você escolheu a outra, porque tinha medo de parecer louco, ingrato ou irresponsável. Cada vez que isso aconteceu, o nervo de Deus tentou se manifestar, e um conjunto de forças internas, crenças, culpas, medos, correu para silenciá-lo. É nesse conflito que a mônada em você foi sendo coberta por camadas que agora parecem você, mas não são. Todd sempre alertou que o verdadeiro conflito nunca é entre você e o mundo, mas entre a voz da sua origem e o ruído das estruturas que se alimentam do seu esquecimento. Os arcontes não precisam te prender com correntes se conseguirem convencer você de que essa voz é perigosa, infantil, imprudente, herética. Eles se infiltram em frases que você repete sem perceber, como eu não posso, eu não mereço, não é para mim, não vai dar certo. Um dia você tinha sonhos vivos, intuições fortes, sensações nítidas de para onde deveria ir. Em algum ponto, tudo isso foi sendo trocado por prudência demais, medo demais, lógica demais. E o mais cruel é que fizeram parecer que isso era amadurecer. Quem te ensinou que para ser adulto era preciso trair a sua própria alma. Por trás de cada bloqueio que você sente hoje, existe uma experiência onde esse fio sagrado foi pressionado. Pode ter sido quando você foi ridicularizado por falar o que sentia. Pode ter sido quando riram da sua sensibilidade. Pode ter sido quando alguém importante para você disse para você esquecer isso, que isso não dá futuro, que isso é coisa da sua cabeça. Você não percebeu na hora, mas para continuar pertencendo, você deu um passo para longe de si. Não apagou o nervo de Deus, porque isso não é possível, mas recobriu ele com uma armadura de defesa, de máscara, de adaptação. A mônada permaneceu intacta, mas a distância entre o que você é e o que você mostra passou a doer cada vez mais. E essa dor você aprendeu a chamar de ansiedade, de fracasso, de confusão, quando na verdade é saudade de si mesmo. Os arcontes atuam com precisão onde você está mais ferido. Eles não atacam o que você domina, atacam o que você não sabe nomear. Quando você sente uma intuição e logo em seguida vem uma avalanche de pensamentos desqualificando essa sensação, ali há um rastro deles. Quando você sente um impulso de romper um ciclo e logo depois vem uma culpa que te paralisa, ali há um rastro deles. Quando você tenta imaginar uma vida mais alinhada com o que sente por dentro e imediatamente surge uma voz dizendo quem você pensa que é, ali há um rastro deles. Todd descreve essas forças como filtros, não como donos da sua alma. Eles não criam a sua verdade, eles apenas distorcem o que passa por ela. O problema é que, se você só enxerga a distorção, você começa a acreditar que ela é tudo o que existe. Existe um ponto justo no meio desse caos, onde o nervo de Deus pulsa em silêncio. Ele não gosta de barulho, não disputa espaço gritando mais alto que os pensamentos. Ele apenas continua emitindo uma frequência que insiste em dizer a mais. Essa sensação aparece em você quando tudo parece normal, mas uma inquietação sem causa aparece.
Ela surge quando você conquista algo que dizia que queria, mas a satisfação não dura. Ela aparece quando você tenta se distrair com qualquer coisa e no intervalo entre um estímulo e outro, sente uma espécie de tristeza sem motivo. Não é fraqueza. É o fio original tentando te lembrar de que a sua vida foi feita para muito mais do que sobreviver entre anestesias. Todd olha para essa parte de você não com julgamento, mas com uma lucidez cortante. Ele sabe que a monada jamais esquece quem é, mesmo quando o personagem que você veste está completamente perdido. Por isso, quando falamos em ativar o nervo de Deus, não estamos falando de aprender um truque místico. Estamos falando de lembrar uma forma de sentir que foi atropelada pela pressa, pela culpa e pelo medo. Ativar não é criar, é retirar o peso que jogaram em cima, é começar a escutar de novo um canal que sempre esteve aberto. Só que isso mexe com a arquitetura inteira da sua vida, porque nada que foi construído em cima da mentira permanece em pé quando a verdade começa a vibrar. Talvez uma parte de você tenha medo disso. Medo de descobrir que precisaria mudar relações, abandonar ambientes, rever decisões antigas, medo de encarar que muito do que você chama de estabilidade é apenas um modo sofisticado de prisão. Medo de perceber que, para honrar a voz da mônada, você terá de desapontar expectativas que carregou como algemas douradas. Esse medo também é usado pelos arcontes. Eles sussurram que é melhor continuar como está, que mexer nessas camadas vai desmoronar tudo, que você não vai aguentar. Mas repare, essa mesma voz que tenta te paralisar nunca esteve com você nas noites em que você chorou em silêncio, nem nas manhãs em que você levantou sem saber como, mas levantou. Quem tem sustentado você até aqui não é o medo. É algo muito mais antigo que ele. Em alguns momentos da sua vida, você sentiu lampejos do que é estar alinhado com esse nervo de Deus, mesmo sem saber dar esse nome. Pode ter sido um instante de sincronicidade absurda, onde tudo parecia coordenado por uma inteligência invisível. Pode ter sido um momento de oração sincera, não da boca, mas da alma, em que você sentiu como se alguém estivesse ouvindo de verdade. Pode ter sido um encontro improvável que mudou sua trajetória. Nesses instantes, a mônada chegou mais perto da superfície e o fio divino brilhou através das rachaduras da sua história. Em seguida, quase sempre, veio alguma tentativa de apagar isso. Alguma situação que te puxou de volta para o velho padrão. É esse movimento de aproximação e retração que cria em você essa sensação estranha de viver entre dois mundos. A verdade é que você sempre esteve em uma espécie de guerra silenciosa pela posse da sua atenção. A atenção é o lugar onde o nervo de Deus se manifesta. Aquilo para o que você olha, o que você alimenta, o que você repete, vai moldando o canal por onde essa energia passa. Se você passa o dia inteiro absorvendo ruído, comparações, medo alheio, crenças limitadas, esse fio fica envolto em poeira. Não se rompe, mas perde nitidez. Se em pequenos momentos você escolhe o silêncio, a sinceridade brutal consigo mesmo, o questionamento honesto, o fio começa a se limpar. E é aí que algo em você começa a mudar sem que ninguém à sua volta entenda exatamente o que está acontecendo. Todd sempre fala da mônada como um ponto de unidade, não de fuga. Ativar o nervo de Deus não é fugir da realidade, é enxergá-la sem os véus falsos que foram colocados sobre ela. Isso dói, porque significa ver a manipulação onde antes você via normalidade, ver a autotraição onde antes você dizia é assim mesmo, ver o medo disfarçado de prudência, ver a apatia travestida de maturidade. Mas também significa ver possibilidades onde antes você via muro, ver saídas onde antes você via labirinto, ver força onde antes você só via cansaço. A mesma luz que revela a ferida, revela o caminho de cura. É por isso que a ativação desse nervo é tão temida por quem lucra com a sua confusão. Em algum lugar dentro de você, há perguntas que você tenta evitar há muito tempo. Quem eu seria se não estivesse tentando agradar ninguém?
O que eu faria se não tivesse medo de perder o pouco que tenho? O que realmente me mantém preso onde estou? Essas perguntas são portais diretos para o nervo de Deus, porque elas perfuram as histórias que você construiu para justificar a própria prisão. Não é confortável pensar assim, mas é precisamente nesse desconforto que a sua consciência começa a se expandir. Thoth não oferece anestesia, oferece visão. E ver de verdade nunca é neutro, porque depois que você vê, continuações mecânicas se tornam quase impossíveis. Você pode notar que algo já começou a se mover dentro de você enquanto escuta isso. Talvez seja uma lembrança que voltou do nada. Talvez seja uma tristeza antiga que se fez sentir de novo. Talvez seja um alívio estranho por finalmente ouvir em voz alta o que você sempre sentiu, mas nunca soube organizar. Isso não é acaso. Quando falamos do nervo de Deus, estamos mexendo em fios que atravessam toda a sua história, desde experiências aparentemente pequenas até decisões que mudaram o rumo da sua vida. A mônada aproveita qualquer brecha para se manifestar, e às vezes uma simples frase se torna a gota que começa a dissolver camadas inteiras de esquecimento. Perceba também como uma parte de você resiste a se entregar totalmente a isso. Você pode sentir a vontade de pausar, de se distrair com outra coisa, de dizer que vai pensar sobre isso depois. Observe essa reação como um sintoma, não como uma falha. Muitas vezes é aí que as forças de bloqueio mais atuam, no quase. Quase fui fundo, quase encarei, quase mudei. Sempre falta um pouco. Essa repetição de quase cria uma identidade inteira, baseada na promessa não cumprida, na mudança que nunca chega. O nervo de Deus quer romper esse ciclo do quase e te levar para um lugar onde você finalmente atravessa, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo sem garantias. Há um detalhe sutil que muda tudo. Você não precisa estar pronto para ativar esse nervo. Você precisa estar honesto. Pronto é o personagem que quer ter todas as certezas, todas as garantias, todos os cenários controlados. Honesto é a mônada que diz: eu não aguento mais viver desconectado de mim mesmo, mesmo que eu não saiba ainda o que fazer com isso. Essa honestidade cria uma fenda no muro de proteção que os arcontes construíram ao redor da sua consciência. Quando essa fenda se abre, a luz começa a entrar. E quando a luz entra, muitas coisas que você suportava por hábito se tornam insuportáveis de um dia para o outro. Até aqui, tudo o que tocamos é apenas a borda do que Thoth realmente aponta quando fala do nervo de Deus. Falamos das dores, dos bloqueios, das tentativas de desligar esse fio, mas ainda não descemos ao ponto em que você passa de alvo para participante consciente dessa ativação. Ainda não falamos do que acontece quando você começa a cooperar com a mônada em vez de sabotá-la. Ainda não chegamos no instante em que você percebe que não é vítima do jogo, mas participante de um acerto de contas entre luz e esquecimento dentro de si. E é justamente nesse ponto limiar, onde você sente que algo grande está prestes a ser revelado, que a jornada se aprofunda de um jeito que a sua mente ainda não faz ideia. Quando você começa a admitir que essa guerra silenciosa existe dentro de você, algo se quebra e algo nasce ao mesmo tempo. Quebra a ilusão confortável de que a sua vida é apenas resultado do acaso, da sorte, do esforço ou da falta dele. Nasce uma percepção incômoda de que houve interferência, de que houve sabotagem, de que houve mão invisível manipulando a forma como você sente, pensa e decide. Thoth não te mostra isso para te colocar em posição de vítima, mas para te tirar da hipnose. Porque enquanto você acha que tudo é apenas fraqueza sua, você continua pedindo desculpas por dores que não começaram em você. E o nervo de Deus permanece ali, pulsando debaixo de camadas de autoacusações que não são suas. Talvez você perceba como, desde muito cedo, ensinaram você a desconfiar de tudo o que vinha de dentro. Se você era sensível, diziam que era exagero. Se você percebia mentiras, diziam que era falta de respeito.
Se você se indignava com injustiças, diziam que você precisava crescer. O recado era sempre o mesmo: não confie no que você sente. Confie apenas no que vem de fora, no que tem selo de aprovação, no que a maioria aceita. Aos poucos, a sua bússola interna foi sendo colocada de lado como um brinquedo perigoso, e no lugar dela instalaram regras, dogmas, medos, ameaças. Os arcontes não aparecem como figuras sombrias, aparecem como ideias que parecem sensatas demais para serem questionadas. Esse processo cria uma fratura profunda dentro de você. De um lado, a mônada, intacta, vibrando a partir de uma verdade que não negocia. Do outro, o personagem social que você criou para não ser rejeitado, para não perder amor, para não ser excluído. Entre os dois, o nervo de Deus, esticado, tensionado, tentando manter a conexão viva entre quem você é e quem você finge ser. É por isso que você se sente tão cansado, mesmo quando não fez nada demais. Não é fadiga física, é o desgaste constante de sustentar uma estrutura que não nasceu da sua verdade. É pesado atuar um papel o tempo inteiro, enquanto uma parte silenciosa de você grita sem usar palavras. Em algum momento, você começou a acreditar que essa exaustão era normal. As pessoas à sua volta também estão cansadas, também estão vazias, também estão se distraindo o tempo inteiro para não ouvir a própria alma. Então você conclui que é assim mesmo, que vida adulta é isso, que amadurecer é aceitar que aquela voz que ardia em você quando era mais jovem era apenas ilusão. Todd te observa quando você faz esse acordo com o cansaço e sabe exatamente o que está acontecendo. Não é que você perdeu a fé, é que você deslocou a fé. Deixou de acreditar no que sente para acreditar no que te disseram que é possível. O nervo de Deus não some, mas ele começa a enviar sinais cada vez mais fortes, na forma de crises que você tenta explicar com qualquer nome, menos o verdadeiro. Perceba como as maiores viradas da sua vida quase sempre vieram precedidas de algum tipo de ruptura emocional. Aquela perda que você achou que não suportaria, aquele término que parecia o fim de tudo, aquele fracasso que te fez questionar sua própria identidade. Na superfície, parecia desgraça. Em níveis mais profundos, era como se a mônada tivesse puxado com força um fio que sustentava uma mentira antiga. O trauma não veio de Deus, mas a brecha que ele abriu pode ter sido usada por esse nervo para te arrancar de um caminho que não era seu. A questão é que sem a visão de Thoth, você só enxerga dor. Não enxerga o que estava sendo arrancado junto com a dor. Os arcontes exploram exatamente essa confusão. Quando algo desmorona, eles correm para soprar narrativas prontas na sua mente. Dizem que você não tem valor, dizem que você é punido, dizem que Deus te abandonou, dizem que nada faz sentido. E se você abraça essas ideias, a dor se cristaliza em ressentimento, em cinismo, em apatia. O nervo de Deus tentou abrir um portal, mas o medo correu para construir um muro no lugar. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes uma crise poderia ter sido um ponto de atravessamento, mas acabou virando um ponto final? Quantas vezes a sua alma quis usar uma ruptura para te reposicionar e a sua mente, treinada pelo medo, preferiu se fechar ainda mais? Thoth não romantiza a dor, ele apenas recusa a vê-la como algo desconectado da jornada da mônada. Quando ele fala do nervo de Deus, não está falando de um segredo para escapar da realidade, mas de um canal para atravessá-la de forma diferente. Ele sabe que, enquanto você enxergar cada dificuldade como uma punição, nunca irá perceber que algumas delas são, na verdade, convites violentos da vida para que você pare de se trair. Isso não diminui o peso do que você viveu, não apaga o abuso, a humilhação, as perdas, mas reconfigura o lugar onde você se posiciona diante de tudo isso. Em vez de ser apenas o corpo que apanha, você começa a se lembrar de que também é a consciência que observa e aprende. Talvez você se pergunte por quê, se existe mesmo esse nervo de Deus, tanta gente parece viver completamente desconectada dele. Thoth responde a isso de maneira brutal e simples ao mesmo tempo. Ele lembra que o esquecimento foi sendo normalizado por gerações.
Filhos criados por pais desconectados do próprio nervo aprendem a ver a desconexão como acordo de sobrevivência. Vão crescendo sem referência de alguém que viva alinhado com a mônada. Então tentam se encaixar em qualquer modelo de sucesso, de santidade, de poder, por mais vazio que pareça. No fundo, uma parte deles sente que há algo errado nesse roteiro, mas não sabe nomear. O que ninguém conta é que essa sensação incômoda já é o nervo tentando acordar. Quando esse fio começa a vibrar mais forte, ele não vem com respostas prontas, ele vem com perguntas que incomodam. Você começa a questionar se o trabalho que tem consome mais a sua vida do que devolve. Começa a estranhar relações que antes aceitava por medo de ficar sozinho. Começa a olhar para os seus hábitos de distração e perceber que por trás deles existe um silêncio que você não quer encarar. Isso tudo parece confusão, mas na verdade é o início da reorganização. A alma não reorganiza nada sem antes bagunçar o cenário onde a mentira se acomodou. E os arcontes farão de tudo para te convencer de que essa bagunça interna é sinal de que você está enlouquecendo, quando na verdade é sinal de que você está começando a despertar. Há um instante delicado nesse processo, quase imperceptível, em que você sente que não consegue mais voltar para o antigo eu, mas ainda não sabe quem está se tornando. É como ficar entre dois mundos, sem chão em nenhum deles. A maioria tenta correr de volta para o velho, porque pelo menos o velho é conhecido. Poucos aceitam atravessar a ponte de incerteza, onde o nervo de Deus se torna mais claro, mesmo sem prometer nenhum resultado imediato. Todd se aproxima dessa fase com profundo respeito, porque sabe o quanto dói não se reconhecer mais e ainda assim continuar caminhando. É aqui que a presença da mônada fica mais evidente, mesmo que você ainda não saiba chamar pelo nome. Você pode lembrar de momentos em que se sentiu exatamente assim, deslocado de tudo, como se o mundo estivesse seguindo um roteiro e você tivesse esquecido a sua fala. Talvez naquela época você tenha se culpado, achando que era falta de foco, falta de fé, falta de disciplina. Hoje, sob a lente de Todd, talvez você comece a considerar outra possibilidade. E se aquilo tivesse sido uma brecha aberta pelo nervo de Deus para te tirar de uma rota que acabaria te destruindo? E se aquela sensação de estranhamento fosse o início de uma conversa entre você e a sua origem e não um defeito em você? Quantas vezes você se diagnosticou com fraqueza, quando na verdade estava em processo de transição? Os arcontes operam como programadores de realidade subjetiva. Eles não podem apagar a mônada, mas podem criar uma camada de realidade tão convincente ao redor de você que você passa anos acreditando que é apenas esse conjunto de papéis, medos e obrigações. Eles usam religião quando convém, ciência quando convém, trauma quando convém, tudo para manter você interpretando um personagem previsível. Porque um ser conectado ao nervo de Deus se torna imprevisível, indomável, impossível de manipular da mesma forma. A sua presença muda a atmosfera. As suas decisões começam a não seguir o script do medo, e isso ameaça toda uma estrutura que se alimenta da sua obediência inconsciente. Existe uma espécie de luto que você precisa atravessar quando decide cooperar com esse nervo. O luto do eu, que você construiu para ser aceito. O luto de sonhos que você alimentou não porque eram seus, mas porque eram desejáveis para o grupo. O luto das versões de você que se esforçaram demais para caber em lugares pequenos demais. Não é fácil despedir-se dessas versões, porque por mais que tenham te ferido, elas também te protegeram até aqui. Todd não manda você desprezá-las. Ele te convida a honrá-las e deixá-las ir. A mônada nunca condena o personagem, apenas o chama para casa. Mas esse chamado exige coragem para se despedir de identidades que já não fazem mais sentido. Enquanto essa despedida acontece por dentro, o nervo de Deus começa a mudar a forma como você percebe o tempo.
Aquilo que antes parecia urgente demais começa a perder importância. Aquilo que você adiava há anos começa a se tornar inadiável. Você começa a sentir que está atrasado para uma espécie de encontro consigo mesmo, como se houvesse uma hora marcada que você vem empurrando há muito tempo. Essa sensação de urgência não é a ansiedade comum, é o relógio da mônada, avisando que o adiamento está custando caro demais. Os arcontes tentam desviar essa urgência para distrações, para compras, para prazeres vazios, para dramas que te drenam. O nervo de Deus tenta redirecioná-la para dentro, para o encontro que você vem evitando. O mais desconcertante é perceber que, em meio a tudo isso, você nunca esteve sozinho como imaginou. Em momentos de maior desespero, quando você achou que ninguém entenderia o que estava sentindo, havia uma espécie de testemunha silenciosa dentro de você, observando tudo, não julgando, não apressando, apenas vendo com uma clareza que você ainda não tinha. Essa testemunha é uma face da mônada. Ela não se desespera quando você cai, mas também não se ilude quando você finge estar bem. Ela sabe quando você está traindo a si mesmo, mesmo que todo o resto do mundo te aplauda. Essa presença que Tote ativa quando fala do nervo de Deus não é uma força externa que vem te salvar, é uma lembrança interna que começa a te reposicionar. Em algum nível, você sempre soube que era chamado para algo maior do que apenas sobreviver ao dia seguinte. Talvez você tenha sentido isso quando era criança, talvez em sonhos, talvez em momentos de silêncio que você cortou rápido demais. A vida foi se encarregando de te distrair, de te ocupar, de te cansar. E ainda assim, de tempos em tempos, esse chamado reaparece, com forma diferente, intensidade diferente, mas a mesma sensação de fundo. Eu não vim aqui só para isso. Os arcontes se apressam em chamar isso de fantasia, de arrogância, de orgulho. Thoth chama isso de memória da mônada. E o nervo de Deus é o canal por onde essa memória volta a pulsar dentro de você, por mais que queiram calar. Você percebe então que não está ouvindo esse conteúdo por curiosidade aleatória. Algo em você respondeu a um código que não é racional. Talvez você tenha clicado sem pensar muito. Talvez estivesse apenas passando o tempo. Mas, em algum ponto, as palavras começaram a bater num lugar que outros conteúdos não alcançam. Isso é sinal de que o nervo de Deus está sendo tocado, não como espetáculo, mas como convocação. Não é só sobre entender informações novas, é sobre sentir a ressonância de algo antigo demais para ser explicado. E é nesse espaço entre o entendimento e o arrepio que a mônada começa a te mostrar que a sua história não é tão pequena quanto te fizeram acreditar. Até este momento, estivemos caminhando pelos corredores da sua própria experiência, apontando fissuras, dores, estranhezas, pressentimentos. Tudo isso não é enfeite, é preparação. Thoth nunca desperdiça atenção. Se ele te conduz por esse mergulho, é porque há algo em você que já está pronto para ver além do primeiro véu. Mas ver além não é confortável, não é glamuroso, não é cinematográfico, é cru, é íntimo, é desestabilizador. O nervo de Deus não vem para te dar uma sensação passageira de poder. Ele vem para reorganizar a forma como você se relaciona consigo mesmo, com o divino e com o mundo. E essa reorganização começa justamente quando você admite, em silêncio, que não quer mais viver anestesiado. O que ainda não foi dito e que começa a se aproximar como uma espécie de fronteira invisível é o que acontece quando você para de reagir apenas aos impactos da vida e começa a se posicionar conscientemente ao lado da mônada. Até agora, falamos do fio sendo tensionado, agredido, abafado. Ainda não abrimos o território em que você passa a participar ativamente da ativação desse nervo, onde cada escolha, palavra e pensamento se torna parte de um pacto novo com a sua origem. Há práticas, deslocamentos internos, mudanças de postura que tornam o nervo de Deus não apenas uma ideia, mas uma experiência viva. E é justamente quando você começa a pressentir isso, quando sente que está à beira de atravessar um limiar que não tem volta,
que a verdadeira revelação começa a se aproximar em silêncio, aguardando o instante em que você decidir ouvir de verdade. Quando você começa a flertar com a possibilidade de se posicionar ao lado da mônada, algo em você entra em estado de alerta. O personagem sente que está perdendo o controle, porque pela primeira vez você considera seriamente parar de obedecer ao roteiro que te deram. Não é um gesto heróico cinematográfico, é uma decisão silenciosa que às vezes nasce no meio da noite, quando você olha para o teto e admite para si mesmo que não dá mais para continuar fingindo. Esse momento que ninguém vê é um dos pontos em que o nervo de Deus vibra com mais força. Não porque tudo se resolve, mas porque pela primeira vez você para de mentir para si mesmo com tanta convicção. Todd observa essa fissura interna como quem vê a primeira rachadura no casco de uma prisão antiga. Ele sabe que, a partir daí, você não conseguirá mais encaixar totalmente a sua consciência no velho molde. Você até pode tentar voltar, pode tentar pensar como antes, acreditar como antes, desejar como antes, mas sempre haverá um leve desajuste, como um sapato que antes servia e agora machuca. Essa fricção entre o velho e o novo não é um erro, é o atrito gerado pelo nervo de Deus tentando atravessar camadas que foram compactadas ao longo de anos. Você sente isso como irritação, confusão, impaciência, mas por baixo é um chamado. Pare de se reduzir. A partir desse ponto, algumas coisas começam a perder o sabor. Conversas que antes te entretinham passam a parecer vazias demais. Lugares onde você costumava se sentir incluído começam a parecer apertados, como se o ar tivesse ficado pesado. Até certos hábitos de distração que serviam para anestesiar a sua dor começam a cansar. Você percebe que pode passar horas rolando uma tela, mas quando ela apaga, o vazio que te espera é ainda maior. Os arcontes tentam intensificar o fornecimento de distrações, oferecendo novidades constantes, ruídos constantes, dramas constantes. O nervo de Deus faz o oposto. Ele te expõe ao silêncio, e o silêncio passa a te perseguir, mesmo no meio do barulho. É nesse silêncio incômodo que a mônada começa a sussurrar perguntas que migram do fundo para a superfície. O que é que em mim nunca mudou, apesar de tudo? O que é que continua vivo, mesmo depois de tantas desilusões? Que parte de mim parece antiga demais para ter sido construída nesta vida? Essas perguntas não querem respostas imediatas. Elas querem te deslocar do lugar estreito onde você se acostumou a se definir por traumas, rótulos e papéis sociais. A cada vez que você deixa essas perguntas ecoarem sem abafá-las, o nervo de Deus ganha alguns passos na direção da sua consciência. Não é um caminho linear, é um vai e vem, mas cada ida deixa um rastro. Todd sabe que, para muitos, esse processo é confundido com crise existencial. Você olha para a própria vida e não sabe mais se foi você mesmo que a escolheu ou se apenas aceitou o que foi aparecendo. Você olha para as crenças que carrega e não sabe se realmente acredita nelas ou se apenas tem medo de questioná-las. Você olha para a imagem que construiu de si e percebe que boa parte dela foi feita para agradar, para se proteger, para não ser abandonado. É duro admitir isso, mas no exato momento em que você admite, o véu perde um pouco do poder. Nada é mais perigoso para os arcontes do que um ser humano disposto a olhar para a própria mentira sem se mentir de novo. Nesse lugar de desconstrução, o nervo de Deus começa a se mostrar não como uma ideia misteriosa e distante, mas como uma sensação muito concreta no corpo, na mente, nas emoções. Você começa a perceber que existem momentos em que algo em você se alinha e tudo parece fazer sentido, mesmo que por poucos instantes. Uma frase que você ouve cai como verdade incontestável. Um gesto inesperado de alguém abre um portal dentro do seu peito. Uma sincronicidade tão precisa acontece que seria mais difícil acreditar em acaso do que admitir que há inteligência por trás. Esses momentos são como pequenos choques, ajustes,
lembretes. São sinais de que o nervo está vivo, mesmo que ainda cercado de ruído. Ao mesmo tempo, você nota que qualquer movimento em direção à verdade é acompanhado por forças de sabotagem. Decide fazer algo que sente que é profundamente certo para você, e surgem obstáculos de todos os lados. Pessoas próximas tentam te desmotivar, medos antigos ressurgem, situações inesperadas aparecem para te puxar de volta. Se você enxergar isso apenas como azar, enfraquece. Se perceber como reação de um sistema que se alimenta da sua estagnação, começa a mudar tudo. Todd ensina que quando o nervo de Deus começa a ser ativado, a realidade ao redor se mexe. Não porque o mundo está contra você, mas porque estruturas internas e externas que se beneficiavam da sua adormência entram em modo defesa. A mônada, por outro lado, não entra em pânico. Ela sabe que essa turbulência é uma etapa de transição. Você está desfazendo pactos invisíveis, quebrando contratos silenciosos que fez com o medo, com a culpa, com a necessidade de aprovação. E toda vez que você rompe um desses pactos, uma parte do seu campo interno muda de frequência. Pessoas podem se afastar, situações podem desmoronar, rotinas podem deixar de funcionar. É doloroso ver coisas caindo, mas às vezes o que está caindo não é a sua vida, e sim a estrutura que mantinha você longe da própria vida. O nervo de Deus não derruba por capricho, derruba o que impede a passagem. Nesse cenário, você pode sentir vontade de pedir instruções claras, um manual, um passo a passo. A mente ama mapas porque mapas dão a sensação de controle, mas Todd se recusa a transformar a ativação do nervo de Deus em técnica mecânica. Não porque não existam práticas, mas porque a técnica sem consciência vira mais uma distração. Ele começa te conduzindo por dentro, apontando lugares onde você se trai, onde você se abandona, onde você se vende barato. E cada vez que você escolhe agir diferente nesses pontos, por menor que pareça a escolha, o nervo responde. Às vezes com calma, às vezes com um arrepio, às vezes com uma clareza inesperada em meio ao caos. Você percebe que está entrando nesse território quando coisas pequenas começam a ganhar peso espiritual. Uma conversa que você decide não alimentar. Uma situação em que você finalmente coloca um limite. Um hábito que você percebe que está te matando em prestações e resolve questionar. De fora parece banal. Por dentro é como se fios antigos fossem sendo desconectados e novas conexões fossem sendo feitas diretamente com esse canal sutil. Todd lembra que o sagrado raramente entra na sua vida com fogos de artifício. Ele entra em detalhes. É na forma como você se trata quando falha. É na honestidade com que você admite que está perdido. É no jeito como você escolhe não se afastar de si mesmo nos momentos em que mais erra. Os arcontes tentam te convencer de que espiritualidade é espetáculo, performance, aparência. Querem que você associe despertar a frases bonitas, a rituais impressionantes, a sinais dramáticos. Enquanto você corre atrás disso, passa direto pelas portas discretas, onde o nervo de Deus está atuando profundamente, no modo silencioso. É por isso que muita gente se declara desperta e, ao menor desafio, volta a agir a partir do medo e do controle. A mônada não se impressiona com discursos. Ela reconhece transformação real quando vê que, diante da mesma situação que te derrubava antes, agora você escolhe uma resposta diferente. Essa mudança parece pequena para o ego, mas é imensa para o nervo, porque altera a direção do fluxo. Em algum momento, você começa a notar um padrão. Sempre que está prestes a honrar algo verdadeiro em você, surge algum tipo de interferência. Uma tentação de se distrair, uma vontade de desistir, uma voz interna dizendo que é melhor deixar para depois. Se você passa a observar isso com curiosidade, em vez de culpa, algo se abre.
Você começa a perguntar: quem se beneficia quando eu adio o que sei que é certo para a minha alma? O que se mantém de pé quando eu escolho ficar pequeno? Que forças internas ganham espaço quando eu me traio? Essas perguntas não são retóricas, são lâminas cortando fios ocultos. E o nervo de Deus responde a cada uma delas, intensificando o brilho, ainda que você não veja com os olhos. Todd insiste em uma verdade incômoda: ninguém vai ativar esse nervo por você. Podem apontar, podem lembrar, podem provocar, mas o gesto íntimo de dizer "eu escolho cooperar com a mônada" é irrenunciavelmente seu. Isso não se faz apenas com palavras, se faz com escolhas repetidas em direção àquilo que é verdadeiro, mesmo quando dói, mesmo quando dá medo, mesmo quando parece que você está perdendo. Você pode se perguntar se vale a pena, se não era mais fácil continuar dormindo. Essa dúvida é legítima, mas perceba que, no fundo, você já não consegue mais dormir totalmente. A percepção foi aberta demais para voltar ao tamanho antigo. E agora, ou você caminha com essa nova visão, ou ficará preso num lugar ainda mais doloroso, consciente demais para se enganar, mas covarde demais para atravessar. É nesse ponto que o nervo de Deus começa a se tornar não apenas um canal, mas uma responsabilidade. Você sente que já viu coisas que não consegue mais desver. Já sentiu verdades que não consegue mais dessentir. Já intuiu caminhos que não consegue mais fingir que não existem. Ignorar isso se torna uma agressão contra si mesmo. E essa agressão se manifesta em sintomas. Corpo que adoece sem explicações claras. Emoções que explodem sem motivo aparente. Uma sensação de sufocamento em ambientes que antes eram suportáveis. Tudo isso pode ser o resultado de tentar viver com o nervo ativo sendo empurrado novamente para o fundo. A mônada não aceita mais ser completamente silenciada depois de certo ponto. Ela começa a bater na porta por dentro. Ao mesmo tempo, algo belo e estranho acontece. Você começa a perceber que não está isolado nessa jornada como pensava. Pessoas começam a cruzar o seu caminho com perguntas semelhantes, dores parecidas, intuições afins, palavras, livros, sinais, encontros surgem em sincronia com o que você está vivendo. É como se uma antiga rede invisível começasse a se revelar aos poucos. Todd lembra que a mônada não está sozinha no plano sutil. Há outras consciências, outras centelhas, outros nervos sendo ativados ao mesmo tempo, em diferentes lugares, em diferentes corpos. E quando esses fios começam a despertar em massa, a própria malha de controle dos arcontes começa a tremer. Mas não se engane, eles não entregam o território sem resistência. Quanto mais você se aproxima do núcleo do nervo de Deus, mais sofisticadas se tornam as distrações. Já não é apenas vício óbvio, ruído superficial, medo escancarado. Elas passam a vir travestidas de boas oportunidades, de relações aparentemente perfeitas, de propostas sedutoras que exigem apenas uma pequena traição de si mesmo. Só uma vez, só um pouco, só para não perder aquela chance. E é exatamente nesse só um pouco que as armadilhas mais profundas se instalam. O nervo sente a diferença. Ele aperta, ele avisa, ele cria um desconforto sutil que não se cala. E você precisa decidir quem vai ouvir. Nesse ponto, a pergunta muda de formato. Já não é apenas como eu ativo o nervo de Deus, mas o que estou disposto a sacrificar para viver alinhado a ele. Porque não há despertar sem perda. Você vai perder versões de si mesmo que eram convenientes. Vai perder a aprovação de pessoas que se beneficiavam do seu adormecimento. Vai perder certezas que te mantinham preso, mas confortavelmente acomodado. Em troca, vai ganhar uma estranha liberdade que assusta no começo, uma lucidez que corta, uma paz que não depende do que acontece por fora. A mônada oferece isso. Os arcontes oferecem segurança falsa.
E a escolha, por mais que pareça cósmica, acontece em decisões muito humanas, muito cotidianas. Por trás de tudo isso, o nervo de Deus continua lá, como um eixo vertical, atravessando a sua história inteira, desde as primeiras memórias até o momento em que você ouve estas palavras. Ele estava presente quando você sofreu, quando você amou, quando você mentiu para sobreviver, quando você foi traído, quando traiu a si mesmo. Ele registrou tudo, não para te condenar, mas para ter material de transformação. Cada ferida, cada queda, cada erro pode se tornar combustível para a expansão da consciência quando tocado pela luz da mônada. Nada precisa ser desperdiçado, mas para que isso aconteça, você precisa ter coragem de olhar para a própria vida com olhos menos acusadores e mais investigativos. E é exatamente nesse limiar onde você começa a sentir o peso e a grandeza do que está em jogo, que Thoth se cala por um instante e deixa você ouvir o que está acontecendo aí dentro, agora. Talvez o seu coração esteja batendo diferente. Talvez uma parte de você esteja resistindo, tentando racionalizar tudo. Talvez outra parte esteja em silêncio, como se tivesse esperado por isso, por tempos que vão além desta existência. É nesse espaço onde as respostas ainda não foram dadas, mas as perguntas já começaram a queimar, que o nervo de Deus se prepara para algo maior. Porque a revelação não é apenas entender o que ele é, mas perceber o que acontece quando você finalmente decide caminhar com ele e não contra ele. E é justamente nesse ponto crítico, onde a sua história pode começar a se reorganizar em um nível que você ainda não imagina, que a próxima camada desse mistério começa a se aproximar, aguardando o instante exato em que você estiver pronto para descer um pouco mais fundo. Nada do que foi dito aqui termina quando o vídeo acaba. O silêncio que vem depois não é vazio, é campo aberto. É nesse intervalo, quando a tela escurece e só você permanece, que o que Thoth sussurrou à sua mônada começa de fato a trabalhar em você como um eco que não pede licença, apenas insiste em voltar. Talvez você já sinta isso agora. Não é apenas informação. É um peso diferente no peito, uma respiração que muda, uma pequena vertigem entre o que você era antes de ouvir e o que você não consegue mais fingir que é agora. O nervo de Deus não fez barulho, mas tocou em lembranças, dúvidas, saudades de si que você vinha escondendo até mesmo da sua própria consciência. As suas dores já não parecem tão aleatórias, os seus ciclos já não parecem tão inocentes. De repente, aquele momento em que você se sentiu traído, humilhado ou esquecido ganha outra cor. Você percebe que, em cada fragmento de sofrimento, havia também um chamado, uma tentativa da mônada de sacudir a estrutura que te mantinha adormecido. E agora, sabendo disso, é impossível olhar para a sua história com os mesmos olhos. O mundo lá fora vai continuar tentando te convencer de que nada mudou. Vão te oferecer as mesmas distrações, os mesmos medos, as mesmas explicações gastas. Mas por dentro, você sabe que algo deslocou o eixo. O que antes era só incômodo virou pergunta. O que antes era só vazio virou espaço. O que antes era só cansaço virou sinal de que você estava resistindo à própria essência. Talvez, quando estiver sozinho mais tarde, uma pergunta volte sem ser convidada. Até quando eu vou negar o que eu sei que sinto? Essa pergunta é uma chave. Se você tiver coragem de não fugir dela, se permitir alguns instantes de honestidade brutal consigo mesmo, vai perceber que a ativação desse nervo não começa em rituais complexos. Começa nesse gesto simples de parar de se abandonar. Thoth não está te oferecendo um novo rótulo espiritual. Está te devolvendo a responsabilidade pela sua própria luz. Ele te lembra que a mônada nunca deixou de falar. Você é que aprendeu a baixar o volume. Agora que você ouviu de novo, ainda que de forma sutil, existe uma escolha diante de você. Seguir fingindo que é só impressão, ou tratar essa impressão como um chamado pessoal, íntimo, intransferível. Imagine que, a partir de hoje, cada sensação de estranhamento, cada desconforto sem motivo aparente, cada intuição que insiste, sejam mensagens desse nervo de Deus tentando alinhar a sua rota. Você pode continuar chamando isso de fraqueza,
ou pode começar a chamar de direção. A diferença não está no que acontece com você, mas no lugar de onde você decide responder. Você não precisa entender tudo agora, não precisa ter um plano perfeito, nem possuir todas as respostas. O que esta jornada despertou em você não é para ser resolvido, é para ser vivido. A compreensão virá no caminho, na medida em que você ousar se mover de forma mais verdadeira, ainda que com passos trêmulos, ainda que sem garantias. Guarde uma imagem dentro de si. Você, caminhando num corredor escuro, segurando entre os dedos um fio de luz que não se rompe. Esse fio é o nervo de Deus. O corredor é a sua história. A escuridão é o esquecimento. Enquanto você não soltar esse fio, por mais longo que seja o percurso, você não estará perdido. O medo grita, mas o fio sabe para onde está te levando. Deixe então que esta frase se instale como semente silenciosa. O nervo de Deus em mim é a lembrança de que eu nunca estive separado daquilo que me criou. Repita isso em pensamento quando a dúvida voltar, quando a culpa tentar te tomar, quando o cansaço quiser te convencer a desistir. Não é um mantra mágico, é um lembrete da aliança que sempre existiu, mesmo quando você não sabia. Se, em algum ponto deste vídeo, você sentiu que algo tocou num lugar que ninguém alcança, não ignore. Esse toque é precioso. Honre essa sensação. Uma forma simples de honrar é dizer para si mesmo que você está disposto a continuar essa conversa com a própria alma, sem cortar o assunto, sem correr de volta para a anestesia. Se este conteúdo fez sentido para você, se despertou lágrimas, arrepios, incômodo ou paz, permita que esse gesto não fique só em você. Ao curtir este vídeo, você marca para si mesmo que reconhece esse chamado. Não é apenas um botão, é um símbolo de que você não quer voltar a dormir do mesmo jeito. Quando você comenta o que sentiu, você dá forma ao invisível. O que estava preso dentro começa a ser nomeado, e nomear é uma forma de ativar. Escreva nos comentários o que mexeu com você, o momento em que o coração apertou ou aliviou. Às vezes, o que você coloca em palavras se torna exatamente o sinal que outra mônada adormecida precisava enxergar. Compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que está em guerra silenciosa é estender o fio. Pode ser que essa pessoa não esteja pronta, pode ser que rejeite, pode ser que nunca mencione. Mas se o nervo de Deus nela estiver pedindo socorro, esse conteúdo pode ser a brecha pela qual a luz entra. Você não controla o efeito, apenas oferece a ponte. E se você sentiu que não quer que isso termine aqui, que precisa continuar aprofundando esse chamado, se inscreva no canal e siga a nossa jornada. Não como quem coleciona vídeos, mas como quem escolhe caminhar com um mapa mais sincero. Ative as notificações e mergulhe na playlist desta série como quem responde a uma convocação, não a um passatempo. Porque no fim, tudo se reduz a uma única verdade silenciosa. Aquilo que desperta em você quando a mônada é chamada, nunca mais volta totalmente a dormir. O resto do mundo pode até não perceber, mas você sabe. E a partir de agora, cada escolha sua é um sussurro a esse nervo sagrado, dizendo se você quer continuar esquecido ou finalmente lembrar quem sempre foi.